Salve, salve! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Jefferson Tramontim Segue a Visão. Peço a você que está nos acompanhando, deixe seu like, seu comentário e compartilhe, divulgue os nossos vídeos. É muito importante esse momento de formação, de discussão, de debate sobre a vida no nosso país. E eu falo hoje sobre as condições de trabalho. Infelizmente, todos nós acompanhamos pelas redes sociais ou pela grande imprensa uma situação que nos deixou todos, com certeza você também, muito perplexo, indignado. Graças à operação da Polícia Rodoviária Federal, que resgatou 206 pessoas em trabalho análogo ao escravo no Rio Grande do Sul. Veja que situação, gente, em pleno século XXI, quase 150 anos depois da sanção da Lei Áurea, de 1888, infelizmente, veja que tragédia ainda acontece, como é o ser humano, né? Em pleno século XXI, num país tão soberano, tão grande, tão solidário, fraterno, um povo brasileiro gentil, mas infelizmente ainda nós temos gente extremista, né, que cheio de preconceitos e cometem crimes como esse. 206 pessoas estavam em condições subhumanas. Vou trazer para vocês o relato das pessoas, né, que denunciaram a Polícia Rodoviária. E vejam como que elas conseguiram denunciar. Essas pessoas estavam praticamente cerceadas de liberdade ou totalmente cerceadas, mas graças à coragem, à audácia de pelo menos 3, né, que conseguiram fugir desse local, né, conseguiram fazer a denúncia e chegar até a polícia. Os trabalhadores relataram diversas situações que passavam com atraso nos pagamentos dos salários, violência física, longas jornadas de trabalho e alimentos estragados. Também disseram que eram coagidos a permanecer no local sob pena de pagamento de uma multa por quebra de contrato de trabalho, informou o relator, né, no inquérito à Polícia Rodoviária Federal. Veja que situação lamentável o que ainda nós encontramos no nosso país. É de deixar-nos todos nós, né, uma situação de perplexidade. Há quase 150 anos, aliás, o Brasil foi um dos últimos países que sancionou, né, que acabou com o trabalho escravo somente em 1888. Então, é lamentável. Mas, se não bastasse essa situação, aqui no Paraná, no município de Irati, né, na região centro-sul do Paraná, muito próximo aqui no município da capital, Curitiba, né, ainda essa semana, quinta-feira agora, a Justiça Federal da 4ª Região, em segunda instância, condenou, né, um homem, né, que anunciava na internet a venda de homem negro escravo, como escravo. É possível entender isso? Você acredita que ainda isso está acontecendo no nosso país? Né? Então, por isso, né, que é muito importante nós acompanharmos e denunciarmos qualquer situação, né, de falta de humanidade, de racismo, de homofobia, de xenofobia, porque o que nós precisamos é construir um mundo melhor, um mundo de respeito, de humanidade. O ser humano tem que ser tratado como ser humano, não como máquina, e por isso merece todos os direitos, né, que estão garantidos nas leis, especialmente na Constituição brasileira. Mas, pior do que isso, eu quero trazer para vocês também uma situação, se não análoga, mas eu pergunto, é muito diferente desses homens trabalhadores que vieram lá do Nordeste da Bahia, né? E aqui quero fazer um parênteses, né? Felizmente o governo da Bahia, ao receber essas informações da Polícia Rodoviária Federal, tratou imediatamente de buscar mecanismos e tomou atitudes para receber essas pessoas e reparar todos os danos, garantir os direitos, não só os direitos trabalhistas, mas todos os direitos socioeconômicos dessas pessoas no seu retorno ao seu estado de origem. Quero dizer para vocês que aqui no Paraná também, nós, professores e trabalhadores da educação do estado do Paraná, vivem situações, se não iguais
muito parecidas. Por que isso? Vamos aos fatos. Primeiro, em relação aos terceirizados. Os professores, ao terceirizar, aliás, também os professores terceirizar, mas especialmente os trabalhadores de limpeza, de cantina, inspetores, né? Trabalhadores que estão também na Secretaria da Educação. E eu quero fazer um parênteses. Esses trabalhadores da educação também são educadores. Não só os professores que estão em sala de aula, os professores que estão na equipe pedagógica, os professores que estão na direção das escolas públicas, da rede pública do Paraná, mas todas as pessoas, todos os trabalhadores que frequentam, que estão ali se dedicando, né, trabalhando honestamente, de forma muito comprometida, também são educadores, porque educam também pelo seu comportamento, pelo seu compromisso, com a sua lealdade ao trabalho, com a sua dedicação, com o seu exemplo de vida. A educação não vem só dos livros, do ensinamento acadêmico, mas vem também da postura, da forma como se relacionam. Por isso também todas essas pessoas, esses trabalhadores, devem ser considerados com muito respeito. Infelizmente, essa situação não é assim no Paraná. Vocês sabem quanto que ganha um trabalhador da limpeza na rede pública do Paraná? E olha que nós estamos escutando a todo instante o governador do estado do Paraná gastando rios de dinheiro em publicidade, dizendo que a educação do Paraná é uma das melhores do Brasil, né? E chegou ao ex-secretário a comparar com a educação da Finlândia, da Europa, enfim, dos países, né, que estão com anos-luz em termos de qualidade, em termos de investimento na educação. Esses trabalhadores que estão hoje nas escolas foram contratados por empresas terceirizadas de forma muito precária. E sabe quanto que eles recebem? Eles chegam a receber menos de R$6 a hora. Sabe o que significa isso? Significa que eles estão ganhando menos de um salário mínimo. Primeiro porque o salário mínimo nacional. O salário mínimo nacional está chegando a 1.320, depois de 6 anos sem reajuste real. Finalmente, o presidente Lula agora já anunciou, né, um aumento acima da inflação. Inclusive, né, vai ter um aumento, já vai retomar a política de recuperação do salário mínimo, e já nesse primeiro ano, o presidente Lula já determinou um aumento do salário mínimo. E mesmo, né, claro, que nós esperaríamos um salário muito maior, mas, infelizmente, dadas as condições de retomada da economia, o salário mínimo nacional está chegando apenas a 1.320. Mas esses trabalhadores aqui no estado do Paraná, trabalhadores terceirizados, de forma muito contratados, de forma muito precária, né, estão recebendo menos que um salário mínimo. Nós temos trabalhadores que chegam no final do mês, né, com uma renda de apenas R$900, R$1.030 para ser mais preciso. Você acha que uma família, uma pessoa consegue sobreviver se aqui no nosso município, por exemplo, a cesta básica está em torno de R$890? Eu pergunto, um salário de R$900, uma renda de 900, efetiva de R$900, essa pessoa consegue se alimentar, se vestir, cuidar da sua saúde, cuidar da sua formação, cuidar da sua moradia, cuidar do seu lazer, ter cultura? Como? Então, e esses trabalhadores, né, sequer, né, têm direito a ficar doente, né, porque mesmo com atestados são descontados os dias, desconta-se vale transporte, desconta-se, enfim, os encargos sociais. Esses trabalhadores acabam ficando com apenas R$900, R$1.000, no máximo R$1.030. Veja um absurdo que o governador do estado do Paraná está fazendo com tantos milhares de trabalhadores. Primeiro, que não realiza concurso há muitos anos aqui no estado do Paraná, nem para professores, nem para nenhuma categoria dos trabalhadores da escola pública. Primeiro, a questão muito grave. Segundo, que terceiriza. Terceiriza, entretanto, o que se paga para a empresa terceirizada não retorna para os trabalhadores. Aos cofres do Estado está custando 3 vezes mais. E assim não é só na escola pública. Na rede de segurança, nas penitenciárias, é a mesma coisa. Os agentes que trabalham lá, as pessoas que trabalham lá, terceirizadas, custam, né, recebem, aliás, 30% no máximo do que se paga para um agente. Então,
E ao contrário, para o Estado custa 3 vezes mais, mas para os trabalhadores, o dinheiro que o Estado paga para as empresas não vem para o bolso do trabalhador. É uma exploração total. Essas pessoas trabalham sob o medo, uma extrema fiscalização. E eu quero dizer aqui o seguinte, não é o que você está pensando, o servidor público de modo geral, né, que se dedica, comprometido, que ama o que faz, porque não é apenas pelo salário, porque se fosse pelo salário, já disse isso aqui em outro vídeo, tenho certeza que 99% dos professores, dos trabalhadores já tinham abandonado a sua carreira, o seu trabalho, mas é por um compromisso com a educação de qualidade, por uma transformação no Brasil. Se fala muito na educação, mas cadê os investimentos? Mal cumpre de forma estratégica, criando mecanismos para se garantir os 25% estabelecidos pela Constituição. Então é lamentável. E eu quero dizer também que nós recebemos, né, uma informação pelo censo, e veja o que nós temos, né, o que nós temos aqui recentemente pelo censo de 2022, né? O governador, né, que muitas vezes se vangloria, né, na imprensa, no mídia, dizendo que a educação do Paraná é a educação mais bem avaliada, né? E veja aqui, ó, proporção de alunos em tempo integral matriculados na rede pública do ensino médio Brasil 2022. Esse é o censo escolar, né, que é realizado um levantamento das várias categorias, várias condições do ensino do Brasil, por estado e do Brasil todo. E veja a condição aqui, ó. Paraná está em último lugar, com apenas 4,44, né? 4,44. Deixa eu ver se isso. 4,44. O estado que mais bem avaliado, o estado que tem mais alunos em tempo integral matriculado na rede pública é o estado do Pernambuco, Paraíba, Ceará, depois vem Sergipe, Amapá, São Paulo, né? A média do Brasil é de 20,4% de alunos matriculados de tempo integral na rede pública. E o Paraná tem apenas 4,4%. É o estado que menos tem alunos de tempo integral. Então, com certeza você já viu por aí o governador do estado do Paraná se vangloriando, dizendo que tem o melhor IDEB do Brasil, que tem as melhores salas de aulas do Brasil, que tem as melhores escolas do Brasil. Primeiro, nós precisamos dizer o seguinte, qual é um mecanismo, um método que muitas vezes se considera esse IDEB? Como que foi o índice de aprovação e de que forma foram esses aprovados? Porque o índice de aprovação compõe, né, o resultado final do IDEB. Nós passamos durante os últimos 4 anos, de que forma? Praticamente tendo aprovação automática e a pressão dos núcleos educacionais, das chefias, das tutorias, para que aprovasse aluno, muitas vezes sem condições, né, por uma série de mecanismos, né, e agora o Estado vem dizer, né, que é o Estado que mais investe na educação. É brincadeira. Por isso, nós recebemos, no dia de hoje, inclusive, né, um documento, né, um documento que traz uma grave denúncia das condições de trabalho, né, dos professores e dos trabalhadores da educação. É muito triste verificar isso, porque nós enfrentamos, né, condições parecidas, porque esses educadores, esses trabalhadores, né, estão em condições praticamente como escravos, porque vivem sobre uma amordaça, né, trabalham sobre um plataformismo, né, e hoje recebendo um documento dos professores, de um grupo de professores denunciando mais uma situação. Nós, professores, temos lutado incansavelmente para conquistar o respeito e condições de trabalho mais dignas. Tivemos alguns avanços no passado, especialmente na época do governo Requião,
Mas hoje, por egoísmo e ganância dos atuais governantes, somos ignorados. E o mais grave, deixaram de ouvir o que pensamos, o que sabemos e do que precisamos para levar adiante nosso legado de formadores da nação. Para esses atuais governantes e seus aliados, nós, professores, profissionais de todos os dias, nos propomos a trabalhar com multidões de cidadãos em sala de aula. Somos tratados atualmente como meros tarefeiros, cumpridores e executores de ordens arbitrárias e descabidas. E eu não estou falando aqui sequer, inclusive, de reajuste salarial. O Estado do Paraná deve aos professores um reajuste de recuperação salarial de 42%, quase 43%. É a defasagem salarial dos trabalhadores da educação aqui no Estado do Paraná. Nos próximos vídeos nós vamos continuar falando sobre essa situação, né? Para que possamos entender melhor essa realidade, né? Essa realidade triste, né? Em que os professores e os trabalhadores da educação vivem aqui no Estado do Paraná. Vamos falar a verdade, desmascarar muitas vezes mídias muito bonitas que não mostram a realidade. Os professores, os trabalhadores da educação, por vezes, podem fazer o contraponto disso. E eu peço a você, mais uma vez, acompanhe o nosso canal Jefferson Tramontim, segue a visão, compartilhe e deixe seu like. Muito obrigado.